Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer mais um Sincerão da galera do último Monday Night Raw, agora falando sobre as demais coisas que aconteceram no show, né? Então, se você quiser saber a minha opinião sobre as demais coisas que aconteceram no último Monday Night Raw, a gente já fez um vídeo sobre o Gunther, né? E o fato do Gunther ter batido para o AJ Styles. Não deixe de assistir esse vídeo até o final, porque a minha opinião certamente vai surpreender vocês. E não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal nesse momento. Faltam apenas 280 pessoas para a gente chegar a 10 mil inscritos. Então, se você está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, cara. É de graça e você vai poder estar se juntando a essa grande comunidade positiva de luta livre que a gente quer fazer aqui nesse cantinho do YouTube, beleza? Então vem com a gente agora para mais um Sincerão da Galera, comentários sobre o último Monday Night Raw do dia 12 de janeiro de 2026. E começamos com Gabriel Freitas, que faz um comentário. Nós tivemos vários comentários sobre o Finn Balor, né? Finn Balor que é um lutador muito querido da galera, né? A galera tem muito carinho pelo Finn Balor, e o Finn Balor vai lutar na semana que vem contra o CM Punk pelo Campeonato Mundial Peso Pesado. E aí, o Gabriel foi uma das pessoas que falaram sobre o Finn. Ele diz o seguinte: Finn é provavelmente o cara com mais fãs adormecidos na indústria. Toda uma geração que começou a ver wrestling em 2013 tem ele como um dos grandes. A antiga entrada com o pessoal levantando os braços seria hit hoje. Ele tem físico, ringue e mic. Uma face turn bem feita, ele traz os fãs de volta. O Finn passa a ter um pop monstruoso e deslanchar em vender camisa. Olha, eu concordo contigo. Tá? E eu acho que para isso acontecer, o Finn teria que ser traído. Tá? O Finn teria que ser traído, estraçalhado no ringue, passar um tempo fora e aí depois voltar e atacar os seus detratores. E aí, no caso, teria que ser o Dominic Mysterio, de repente, junto com o Didi McDonough traindo o Finn Balor, ou então o Dominic Mysterio com os grandes americanos. Teria que ter alguma coisa grande assim para que o Finn Balor fizesse um face turn que o público engajasse com ele. Porque fora isso, só um face turn orgânico. Que seria a WWE soltar o moveset do Finn Balor, falar: Finn, destrói tudo. Tá? Começa a destruir tudo, porque isso vai fazer os fãs naturalmente engajarem com você. E aí isso poderia fazer a WWE gradativamente fazer o Finn Balor mudar. De repente o Cody Rhodes falando com o Finn: olha, conheço você de outras datas, conheço você de outros carnavais, né? Porque eles passaram pelo cenário independente, passaram pelo Japão e tudo mais. E aí o Cody poderia falar com o Finn: ó, cara, toma tenência na tua vida, você tá encostado jogando videogame, cara, você é um dos melhores da história e tudo mais. E aí o Finn naturalmente soltar o moveset dele, começar a ganhar momento, de repente ganhar o campeonato intercontinental do Dominique pra poder alavancar ele de vez. Eu acho que tem alguns problemas, né? O Finn Balor, ele tem um probleminha que é a idade, e um outro probleminha que ele tem uns problemas de contusão. É por causa da carreira longeva dele, né? Tá com o corpo meio acabado. E aí fica a pergunta se ele também quer, né? Porque a gente sabe, por exemplo, que o AJ Styles estava no final da carreira e falou: cara, eu não quero mais ser campeão mundial. De repente o Finn também não quer, a gente não sabe, né? E aí ele conversando lá nos bastidores: não, eu não quero essa responsabilidade de ser campeão mundial, de ficar fazendo mídia, não é a minha praia agora, eu quero descansar com a minha família e tudo mais. Nós não sabemos, nós precisamos considerar isso na balança. Mas que eu particularmente gostaria de ver o Finn Balor face de novo, eu gostaria. Eu acho que o tempo dele na Judgment Day já acabou. Eu acho que a Judgment Day já acabou. Tá? Eu acho que essas contusões aí no Didi McDonough e no Dominic Mysterio basicamente enterraram a Judgment Day. Tá? Pra mim, eu acho que devia acabar, devia um pra cada lado. E o Finn Balor como face seria muito bom de ver. Tá? Eu acho que as meninas também vão se engalfinhar, vai acabar indo uma pra cada lado também. Então, eu acho que já deu. E sim, eu concordo que o Finn Balor deveria receber um face turn, sim. E ele tem muitos fãs adormecidos, sim, tá? Isso aí é um fato. Tanto eu pude ver pelos comentários agora de tanta gente querendo que o Finn Balor ganhe. Por exemplo, o Debate Wrestling, né? O Debate Wrestling, ele chega e diz o seguinte: tiozão, talvez eu esteja me empolgando cedo demais, mas que essa luta pelo título mundial sirva como um recomeço para o Finn Balor. Semanas atrás ele fez uma entrevista no intervalo do Raw, falando sobre ter esperança. Parecia uma promo face. Eu vi isso. Eu lembro dessa promo dele. Ele não vai vencer, mas que ele consiga provar pra WWE que merece um push esse ano. E chega de Judgment Day em pleno 2026, né? Eu acho que já deu. Eu acho que Judgment Day. E eu acho que, infelizmente, a história do Judgment Day
que era pra implodir naturalmente, né, com uma storyline legalzinha e tal, ela implodiu por causa das contusões. Porque quando a gente tava vendo a Liv Morgan causando treta, na verdade, quando a gente viu a Roxane Perez causando treta, a Liv Morgan se machucou, aí a Roxane Perez ficou como campeã de duplas com a Raquel Rodrigues. A Liv Morgan voltou. E aí, quando parecia que ia ter uma treta da Liv Morgan com a Roxane Perez e o Dominic Mysterio, o Dominic se machucou. E aí o Dominic some. Aí no meio, quando a gente poderia ter ali uma treta do Finn Bálor com o J.D. McDonough, o J.D. McDonough machucou. Então ficou agora o Finn Bálor de um lado sozinho. E aí a Liv Morgan meio que entregou o cenário do campeonato mundial para Raquel Rodrigues, ficou ali com a Roxane Perez, uma escolha que não faz lógica nenhuma, e assim, ficou por isso mesmo. Então, para mim, acaba logo com esse negócio. Eu acho que o Finn Bálor, ele já teve a oportunidade de recomeços, né, cara? Porque eu não sei se a galera não lembra, né? Mas bem no comecinho de 2025, ele fez uma luta com o Damian Priest, né? Uma luta Last Man Standing. E a gente achava que poderia ser um recomeço do Finn Bálor. E na verdade ele foi enterrado naquela época. E eu acho que ele pode ser enterrado na semana que vem. Tá? Não se surpreendam do CM Punk ganhar limpo, não ter interferência nenhuma da Division e o Finn Bálor sair assim, pela tangente, sabe? E a gente sabe que essa luta é um fanservice, né? A gente sabe disso. Essa luta é um fanservice. Do Finn Bálor lutando pelo título em Belfast. Ah, mas é na Irlanda do Norte e o Finn Bálor é irlandês, né? É da Irlanda do Sul, né? A República da Irlanda. Mas os irlandeses, eles se consideram um povo só, né? Então, é aquele negócio. É a ilha da Irlanda que fica dividida historicamente por dois países ali. A Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e a República da Irlanda, que é um país independente. Mas todo mundo ali se considera irlandês, né? Então, vai ter um carinho na Irlanda do Norte pelo Finn Bálor e pela Becky Lynch também. Né? A gente não tem nenhum comentário sobre a Becky Lynch aqui, mas a luta da Becky Lynch com a Maxine também é um fanservice. Então eu acho que, assim, talvez seja um recomeço, mas eu não levo muita fé não, porque Finn Bálor já teve vários recomeços na carreira. Vinícius, ele vai trazer um comentário também sobre Finn Bálor, mas ele faz uma ponte para um outro cenário que eu quero comentar aqui. Ele diz o seguinte: mesmo sabendo que é impossível, eu irei torcer como um louco pela vitória do meu príncipe Finn Bálor. By the way, amei ver alguém finalmente dando umas pancadas naquele careca metido a salvador da pátria do Adam Pearce. Eu acho que tem alguém aqui. Eu acho que tem alguém aqui que de repente está fazendo uma associação com o Xandão, né? Careca metida a salvador da pátria, né? Esse termo aí é referência ao Xandão, né? Mas não querendo entrar em mérito de política aqui nesse canal, que não é o foco do canal, o que eu queria dizer é que, primeiro, nada é impossível na WWE, porque eu achava impossível o Drew McIntyre ganhar do Cody Rhodes na semana passada e ele ganhou. Então eu já não duvido de nada na WWE, tá? Nunca diga nunca com a WWE. Eu acho que existe 0,00001% de chance do Finn Bálor ganhar, mas existe a chance, tá? Agora, eu queria fazer esse comentário sobre o Adam Pearce, tá? Porque ele vai engajar com outros dois comentários sobre General Managers na WWE, que são esses comentários aqui, ó. O Matheus, ele faz o seguinte, fala o seguinte: algo que eu acharia legal é um GM heel, o que explicaria a marcação dessas lutas do nada, já que os heels tendem a prejudicar os faces de toda forma. E o Gondin fala: saudades de gerentes gerais heels como a Stephanie McMahon e Shane McMahon, que eram injustos e ainda rivalizaram com alguns atletas. Muito ruim essa ideia de que qualquer coisinha que os heels fazem, os super moralistas já dão uma punição às vezes desnecessária para o que o atleta fez. Bom, eu particularmente, eu acho que a WWE está precisando de um general manager heel também. Por quê? Porque a WWE tá muito face heavy. Ela tá meio que pesando a mão para os mocinhos. Tá? Estava, pelo menos, até nos últimos meses, porque tivemos o Cody Rhodes campeão, e o Cody Rhodes foi campeão durante muito tempo. E temos agora o CM Punk. Né? Eu acho que a dinâmica do General Manager mocinho batendo de frente com um grupo vilão não tá dando muito certo. Tá? Por quê? Porque a gente não vê os General Managers fazendo nada. Né? E eles poderiam fazer alguma coisa. Tanto o Adam Pearce quanto o Nick Aldis são ex-lutadores de luta livre. Então eles poderiam bater de frente, eles poderiam até se engalfinhar com os vilões e tudo mais. Só que a WWE não faz isso.
Então acaba ficando uma dinâmica que a gente pensa assim, pô, mas esses caras são ex-lutadores, eles poderiam se defender ali, mas eles passam de bananas. E aí, nesse caso, o General Manager Hill, ele, como banana, ele é melhor, né? Agora, o Gondin falou: ah, poxa, é um absurdo o que os General Managers fazem com os lutadores Rios, são super moralistas, dão punições às vezes desnecessárias para o que o atleta fez. Cara, os vilões faziam isso. Os General Managers vilões faziam isso, a autoridade fazia isso, Eric Bischoff fazia isso, entendeu? Isso é que fazia por muito menos, tipo assim, o mocinho chegava a 5 centímetros do General Manager, ele já suspendia. Já mandava a vir os seguranças para tirar da arena, mandava prender, né? Vince McMahon com Stone Cold. Então, assim, é porque a gente faz muito tempo que a gente não tem o General Manager Hill pra gente não lembrar disso, né? Até o Gondim até citou aqui, né? Stephanie McMahon, Shane McMahon, porque era dessa época mais recente. Pensando aí na autoridade, no Shane, que na época do melhor lutador do mundo e tudo mais. Mas se a gente voltar lá atrás, na era do Eric Bischoff, na era do Triple H como General Manager na época da autoridade, né? Na época do Vince McMahon, gente vai lembrar que os General Managers vilões, eles faziam essas coisas também, só que eles faziam com os mocinhos. E aí eu acho que faz mais sentido. Por quê? Porque o mocinho, quando você esculhamba com ele, você sacaneia com ele, faz com que o público vibre e torça mais pelo mocinho. Né? É diferente do vilão, que quando o General Manager mocinho, ele sacaneia o vilão, o público aplaude o General Manager. Só que a ideia do show não é você tornar o General Manager popular. A ideia é você tornar os lutadores populares. Então você acaba desviando o foco da atenção do público, né? Dos aplausos do público. Eles meio que se perdem. Ninguém vai chegar o General Manager na arena e o pessoal vai começar a aplaudir, a não ser que seja um ex-lutador, como Mick Foley e tudo mais. Mas naturalmente, o público não vai assim, oh meu Deus, Nick Aldis é o cara, Adam Pearce é o cara. O pessoal não vai fazer isso. Agora, quando é um General Manager vilão que sacaneia o mocinho e o mocinho ele vem e bate de frente com a autoridade, aí o público engaja. Aí a gente não precisa ir muito longe. É só a gente lembrar da história do Daniel Bryan contra a autoridade, a história do CM Punk contra a autoridade, a história do Stone Cold Steve Austin contra o Vince McMahon. A gente vai um pouquinho mais longe, né? Tivemos várias situações assim em que um lutador que bate de frente contra um general manager vilão acaba se tornando um mega face, né? Então eu acho que sim, a WWE poderia ter essa dinâmica. Não precisa ter general manager vilões nos dois shows, poderia ter um num show e o outro no outro. E nem na época da Ruthless Aggression, em que você tinha o Eric Bischoff como general manager vilão do Monday Night Raw e o Theodore Long como general manager mocinho no SmackDown. E aí, quando eles queriam mudar um pouco as coisas, né, fazer com que o lutador fosse celebrado por bater de frente com a autoridade, era só mudar de show. Tirava do SmackDown e jogava pro Monday Night Raw. Então, eu acho que poderia ser muito justo nesse sentido, né, e poderia ajudar a ter uma dinâmica melhor, de que a popularidade aumentasse na direção dos lutadores mocinhos. E para terminar, o Matheus falou que um General Manager Gil explicaria a marcação dessas lutas do nada, já que os Gils tendem a prejudicar os faces de toda forma. Se a gente voltar na época do Theodore Long, o Theodore Long adorava fazer isso, marcar lutas contra o Undertaker, né? Ele pegava o vilão que ele queria sacanear e botava pra lutar numa luta 1 contra o Undertaker. Era um dos memes da época, então isso aí os mocinhos também fizeram historicamente. Agora, o Ago, ele traz um comentário sobre o campeonato intercontinental, né? Porque o Dominic tá sumido. Muita gente na live perguntando, pô, mas e o campeonato intercontinental? Cadê o campeonato intercontinental masculino? Tá com o Dominic que lesionou. E a WWE não tirou o título dele, né? Antigamente tinha uma regra de você tirar o título com 30 dias, de um lutador e tudo mais. Hoje em dia a WWE ignora isso. E aí o Ago, ele trouxe um comentário sobre esse título. Ele disse o seguinte, tio, estava na esperança deles tirarem o Intercontinental do Dominic e criarem um torneio pelo cinturão. Com isso, o Imperador, ele está falando do Obafemi, ganhando o torneio e conquistando o título antes do Royal Rumble, e sendo eliminado dentro dos 10 últimos lutadores, assim carregaria esse título até a WrestleMania, fazendo sua estreia na WrestleMania. Bom, aqui nós temos algumas questões. Primeiro, parece que a WWE tem planos grandes para o Obafemi na WrestleMania. E aí, esses planos são tão grandes que vão além do campeonato intercontinental. Tá? O que a gente tem ouvido muito é Obafemi e Brock Lesnar.
a Obafemi e Brock Lesnar para a WrestleMania. E, cara, seria pro Obafemi vencer, tá? Talvez até estraçalhar com o Brock Lesnar. Nível Goldberg que venceu o Brock Lesnar em 1 minuto e meio. Tá? E seria a luta para efetivamente estourar com o Obafemi de vez no main roster, né? Considerando que muita gente não assiste NXT, tá? Inclusive é por isso que eles estão botando essas vinhetas do Obafemi, mostrando o poder dele e tudo mais. Então, neste cenário, eu acho que o Obafemi ele não entra no cenário do campeonato intercontinental, ele já vai direto para enfrentar o Brock Lesnar. O Obafemi como campeão intercontinental seria um problema, porque para que o Brock Lesnar iria enfrentar o Obafemi? Para ser campeão intercontinental, uma coisa que ele nunca fez e que ele não precisa, nunca foi e não precisa ser, né? Não sei, pô, vamos tornar o Brock Lesnar um campeão Grand Slam. Pô, mas ele também nunca foi campeão dos Estados Unidos, né? Então, assim, seria uma luta que não faria sentido. Né? Então, se eles quiserem ter o Obafemi e Brock Lesnar, o campeonato intercontinental não pode estar envolvido. E aí, neste cenário, o Obafemi não pode ganhar o título antes, porque se ele não tiver o título na WrestleMania, ele teria que perder o título logo depois. E a WWE também não vai fazer isso. Então, eu acho que o Obafemi não vai entrar. Se eles fizerem o Obafemi e Brock Lesnar, o Obafemi não vai entrar na rota do campeonato intercontinental. Ele já vai para cima, ele já vai pegar os grandes da WWE. Mas, se ele não for pegar o Brock Lesnar, aí sim eles poderiam fazer o Obafemi vir. Eu nem acho que poderia ser torneio, não. Poderia ser, sei lá, uma Battle Royale, uma luta de 6 lutadores que tivesse um lutador misterioso, alguma coisa assim. E aí o Obafemi entrava, estraçalhava com todo mundo e ganhava o título. Ou forçar o Dominic num US Open Challenge, mas não ser o US Open, né? Ser um IC Open Challenge. Forçar o Dominic a fazer uma luta pelo campeonato intercontinental contra um lutador surpresa, e aí o Dominic no ringue encarar o Obafemi e acabar sendo destroçado no ringue. Isso permitiria que o Obafemi fosse um campeão intercontinental de longo prazo, que foi o que eles fizeram com o Gunther, que foi campeão intercontinental por 666 dias. Eles poderiam até fazer o Obafemi quebrar esse recorde do Gunther, basicamente limpando o roster dos faces da companhia. E aí, depois disso, depois de estabelecerem ele, poderiam fazer ele perder esse título. Aí eu usaria uma luta de múltiplas pessoas, uma TLC da vida, alguma coisa assim, para que ele perdesse sem ser pinado, né, sem sofrer a decisão. E aí, depois ele partia para o main event. Eu acho que, como a WWE, eu tenho a sensação que o caminho do Obafemi vai ser via King of the Ring. Tá? Inclusive, eu vi um vídeo do Santi Zepp essa semana. O Santi tem a mesma opinião que eu, de que o Obafemi ele vai, esse ano ainda, ser campeão mundial e o caminho vai ser pelo King of the Ring. Ele vai ganhar o King of the Ring e vai lutar pelo campeonato ou da WWE ou mundial. No caso, se ele for pro Raw, seria o mundial. Se ele for pro SmackDown, vai ser o da WWE. No SummerSlam. Tá? E ganha. Ganha o título no SummerSlam. Seria o caminho do Brock Lesnar. O Brock Lesnar fez esse caminho. Ele estreou na WWE depois da WrestleMania, venceu o King of the Ring e derrotou o The Rock no SummerSlam. Cara, eu acho que se isso acontecer, ninguém vai reclamar. Tá? Então, nesse caso, a gente teria que pensar em outros lutadores para ganhar esse campeonato intercontinental aí. Sei lá, o Penta, de repente, que chegou perto, mas nunca ganhou. O Rusev ganhou umas férias aí, né? O Rusev ganhou umas férias. O LA Knight, de novo, não sei. O LA Knight deve estar voltando aí. O pessoal falou que ele ia voltar agora nesse Monday Night Raw, não voltou. Vamos ver. Vamos ver o que a WWE vai fazer aí com esse campeonato. Mas que ele já tá fazendo hora ali com o Dominic, já tá. Agora o Jorge Bernardes, ele traz um comentário interessante. Eu queria trazer aqui, tecer alguns comentários aqui. Ele diz o seguinte: estão banalizando o Spanish Fly, assim como fizeram com o Super Kick. Eu acho muito tosco toda a luta aplicar esse golpe, fora o adversário ter que ficar esperando o outro se ajeitar para aplicar o golpe. Deveria ser feito em momentos marcantes. Olha, o George ele chamou a atenção para algo importante, tá? Existem alguns golpes que na luta livre hoje estão muito banalizados. E o Spanish Fly é um deles. Tá? Todo lutador aéreo começou a dar Spanish Fly, seja do meio do ringue, seja da terceira corda. Tá? É um golpe muito bonito, é um golpe muito impactante, ele é muito, muito interessante de ver. Mas realmente, quando todo mundo aplica o golpe, ele deixa de parecer especial. Temos alguns exemplos, né, de golpes assim. O Super Kick é um, que ele citou, um golpe que foi naturalmente banalizado pela sua quantidade de usos. Um outro golpe muito bom
que foi banalizado foi o Powerbomb, né? O Powerbomb que também, a partir do momento que todo mundo passou a dar Powerbomb e suas variações, o golpe também ficou banalizado, passou a ser um golpe de setup. E um outro golpe que ficou banalizado recentemente, principalmente por causa do cenário independente, AEW, e alguns lutadores que estavam usando muito na WWE, foi o Canadian Destroyer, né? E o Penta usa como Mexican Destroyer e tal. É um outro golpe que, assim, cara, quando o Pete Williams começou a usar na TNA, lá pros idos de 2000 e alguma coisa, cara, todo mundo achava o golpe louco, assim, insano, de tão incrível que ele era. E aí depois ele ficou um golpe normal, porque, cara, hoje em dia tem lutador que vai e aplica um Canadian Destroyer, mas aí o outro não cai, volta, aplica o Canadian Destroyer no primeiro, entendeu? É um golpe que hoje em dia, por exemplo, quando é utilizado no cenário independente, o cara nem vende. O cara já levanta e aplica outro golpe. Né? É uma característica das lutas no cenário independente, os lutadores não venderem os golpes. Eles vão acelerando, vão botando um monte de golpe que nem maluco e não vendem. E o Canadian Destroyer foi vítima disso. Então eu concordo contigo, eu acho que eles deveriam tomar cuidado com os Spanish Fly, ser colocado apenas para um ou outro lutador e utilizarem como finalizador. A Io Sky, por exemplo, aplica esse golpe, ela aplicou na Rhea Ripley e elas venderam o golpe a tal ponto que foi nesse momento que a Naomi fez o cash-in no Evolution de 2025. Eu acho que ele deveria ser realmente utilizado só em momentos-chave, só em uma luta ou outra, e não em toda a luta. Parece que hoje em dia toda a luta que envolve lutador mexicano na WWE tem um Spanish Fly, né? Então isso acaba realmente matando um pouco a aura do golpe, tornando ele como um golpe comum, hoje como hoje é o Super Kick e o Power Bomb. Agora o Felipe ele traz um comentário sobre o campeonato da WWE, né? E ele vai dizer o seguinte: com o Drew vencendo o cinturão, me veio à mente um cara que pode ter grandes chances de vencer o Royal Rumble, Randy Orton. Quem sabe ao invés do Sami Zayn, a gente pode ter o Randy Orton vencendo o Royal Rumble e indo para o WrestleMania disputar o título contra o Drew. Cara, essa é uma possibilidade. É uma possibilidade. Porque o Drew e o Randy já têm um histórico de rivalidade na WWE. Eu acho que, inclusive, é um histórico de rivalidade pro Drew mais pra frente, se eles resolverem realmente botar o Drew como campeão, pelo menos até a WrestleMania. Eu acho que Drew e Randy vão se enfrentar, talvez até mesmo na Elimination Chamber. Agora, eu não sei se eles vão fazer. Porque qual é a grande questão do Royal Rumble? Assim, o Royal Rumble, por ser uma luta e todo mundo tem uma chance de vencer, ele é uma luta que a WWE gosta de fazer. Caras que eles estão querendo jogar no main event, sair do mid-card e jogar no main event, ganharem para que eles tenham essa chance. É o caminho mais fácil, entre aspas, para você ganhar uma luta pelo campeonato mundial. Porque todos os outros caminhos são complicados. Né? Na Elimination Chamber, você tem que vencer lutas classificatórias para você entrar na Elimination Chamber e depois enfrentar a Elimination Chamber brutal como ela é. Para você ganhar pelo caminho do Money in the Bank, você tem que vencer lutas classificatórias e depois você tem que ganhar uma luta de escadas. Para você conseguir ganhar pelo caminho do King of the Ring, você tem que ganhar um torneio para você ganhar a chance de lutar pelo título no SummerSlam. Então, eu acho que os caminhos para você ganhar uma luta pelo campeonato mundial são muito extenuantes. E o Royal Rumble é o caminho mais fácil, é o caminho que qualquer um, num belo dia, pode acabar ganhando o título. Então, essa luta, eles gostam de empurrar talentos novos, talentos que nunca tiveram uma chance pelo título, tá? Isso é histórico. Em algumas épocas eles utilizaram, em outras épocas não, eles utilizaram outros talentos e tudo mais. Mas assim, historicamente eles gostam de empurrar novos talentos ganhando o Royal Rumble. E eu acho que fazer o Randy Orton, que já ganhou o Royal Rumble e tem 14 títulos mundiais, ganhar de novo, eu acho batido. Tá? Eu acho que, por mais que o povo goste do Randy Orton, o pessoal vai reclamar se o Randy Orton ganhar o Royal Rumble. Tá? Eu acho que esse Royal Rumble ele deveria ir para um lutador que a WWE quer empurrar para o main event. Tá? E assim, um lutador que nunca foi. Tá? No ano passado não deu certo com o Jey Uso. Mas eu acho que se eles empurrarem o Sami Zayn pela via do Royal Rumble, ninguém vai reclamar. Ou o Bron Breakker. Né? Mas o Bron Breakker lutou contra o CM Punk pelo campeonato mundial. Tá, mas ele perdeu. Então, se ele ganhar o Royal Rumble, aí ele passa a ter a chance de lutar contra o CM Punk na WrestleMania e ele ter a chance até de ter um momento WrestleMania. Então, eu acho que eu preferiria
ter o Sami Zayn ou o Bron Breakker como vencedores do Royal Rumble do que o Randy Orton ou o Roman Reigns, que também estava falando do Roman. Eu também me incomodaria um pouco do Roman ganhando o Royal Rumble, tá? Eu acho que Sami Zayn ou Bron Breakker eu me importaria menos. Eu com certeza gostaria muito do Sami. Gostaria um pouco do Bron Breakker. Gostaria muito do Obafemi, mas o Obafemi não vai ganhar o Royal Rumble, eu acho muito cedo. E já o Randy Orton e o Roman Reigns, não sei se eu gosto da ideia, não. Agora, para terminar, nós temos um comentário que, assim, foi um comentário polêmico. Um de vida gosta de fazer uns comentários bem polêmicos. E aí o Ofargues ele rebateu, e aí eu quero só tecer um comentário sobre isso aqui, bem rápido, tá? Um de vida falou o seguinte, cara, tem até medo de quando aí o AJ Styles, o Brock Lesnar, o CM Punk, o Cody Rhodes e o Roman Reigns saírem de cena. A WWE vai virar uma empresa comum. Com todo o respeito do mundo, Gunther e Bron Breakker são muito bons, mas vocês acham que esses caras vão arrastar multidões pós-shows para os shows da WWE igual as lendas da WWE fazia? É claro que não. Aí o Ofargues ele chega e faz o seguinte, cara, tenho até medo de quando The Rock, Stone Cold, Shawn Michaels, Triple H e Undertaker saírem de cena. A WWE vai virar uma empresa comum. Com todo o respeito do mundo, o John Cena e o Randy Orton são muito bons. Mas vocês acham que esses caras vão arrastar multidões para os shows da WWE igual as lendas da WWE faziam? É claro que não. E aí eu emendo e falo o seguinte, cara, eu tenho até medo de quando o Bret Hitman Hart, o Shawn Michaels, o Diesel e o Razor Ramon deixarem a companhia e saírem de cena. A WWE vai virar uma empresa comum. Com todo o respeito do mundo. The Rock e Stone Cold e Triple H são muito bons, mas vocês acham que esses caras vão arrastar multidões para os shows da WWE igual as lendas da WWE faziam? É claro que não. E aí a gente pode voltar mais um pouco. Cara, eu tenho até medo de quando o Hulk Hogan e o Macho Man Randy Savage saírem de cena. A WWE vai virar uma empresa comum, com todo o respeito do mundo. Bret Hart e Shawn Michaels são muito bons, mas vocês acham que esses caras vão arrastar multidões para os shows da WWE igual as lendas da WWE faziam? É claro que não. Gente, é uma visão muito míope nossa achar que a WWE vai virar uma empresa comum quando os lutadores que estão por cima hoje da WWE, que são as lendas hoje da WWE, se aposentarem. Por quê? Porque a WWE é especialista em construir novas lendas. Essa é que é a verdade. Tanto é que ele falou do Corey, mas o Corey é uma lenda construída de agora. Ele é o cara da companhia há 2 anos. Ele já está entrando no vácuo que o Roman Reigns deixou. E o Cody Rhodes, ele vai deixar esse vácuo para outros lutadores. Bron Breakker, Obafemi, outros que vão surgir naturalmente. E pode ser que alguns outros lutadores, por exemplo, saiam da AEW e venham para a WWE e se tornem as novas lendas da WWE. A gente não sabe do futuro. A gente não sabe se o Jon Moxley um dia vai voltar para a WWE. A gente não sabe se o Hangman Adam Page um dia vai assinar com a WWE. A gente não sabe se o MJF um dia vai assinar com a WWE. Então, assim, eu acho que a gente precisa entender que não tem como a gente achar que a companhia vai virar comum só porque as lendas que estão no topo se aposentaram, porque a WWE se reinventa o tempo todo. Não é à toa que a gente divide a história da WWE em eras, porque são as eras em que essas novas lendas foram formadas e dominaram o cenário da WWE. Então, eu acho que não acho que a WWE vai se tornar uma empresa comum caso o AJ Styles, o Brock Lesnar, o CM Punk, o Cody Rhodes e o Roman Reigns saiam de cena, porque outros lutadores vão surgir. Tem lutador que tá na Evolve, que tá lá no Performance Center treinando, e de repente vai se tornar uma nova lenda. Por exemplo, vou citar o Obafemi. Quem era o Obafemi há um ano atrás? Quem era o Obafemi há um ano atrás? A gente não sabia. Tá? O cara era um cara que estava vindo do level up, ele estava começando a surgir na NXT, tinha ganho o campeonato norte-americano em 2024 e tal. Realmente, assim, sinceramente, olhando o Obafemi lá em 2024, vocês achavam que vocês iam ter esse cara que está surgindo com esse hype monstruoso de hoje na WWE? Não. Só em 2025 que o pessoal realmente percebeu o potencial do Obafemi. E além disso, lutadores como o Trick Williams, né, como o Devon Evans surgiram. E tá vendo aí, o Trick Williams está batendo de frente ali com o Randy Orton, em matéria de aura de estrelismo, ele parece estar legal. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente precisa dar tempo ao tempo, a gente precisa deixar esses caras estraçalharem no ringue e entreterem a gente
para que a gente lá na frente fala, daqui a uns 10 anos, a gente chega e fala o seguinte, cara, tem até medo de quando o Obafemi, o Gunther, o Bron Breakker, o Trick Williams saírem de cena. A WWE vai virar uma empresa comum. Com todo o respeito do mundo ao Super Sean Legacy, ao Jackson Drake, ao Swipe Right e ao Keanu Carver, esses caras são muito bons, mas vocês acham que esses caras vão arrastar multidões para os shows da WWE igual as lendas da WWE faziam? É claro que não. Vai continuar. Vai continuar, porque a WWE vai continuar contratando gente de fora, a WWE vai continuar fazendo seus acordos. A gente não sabe o que vai acontecer com a AEW, a AEW pode falir com o tempo, né? E a WWE pode, a TKO pode comprar a AEW, a AEW pode comprar a WWE, e no final das contas virar uma salada de frutas e a gente descobrir que a gente vai ter só uma companhia no futuro com toda essa galera junto. Imagina o futuro. O futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que vai acontecer. A única coisa que eu sei, pelo histórico de 60 anos de WWE, eu não tô nem voltando à década de 60, de 50, quando era Capital Wrestling Corporation, a partir da World Wide Wrestling Federation, é que a WWE é especialista em criar eras e criar lutadores para serem as futuras lendas. Eu tenho certeza que outros lutadores, pode até que não seja o Gunther, pode não ser o Bron Breakker, ou pode ser os dois, a gente vai estar vendo novas lendas sendo criadas na WWE. Beleza? Bom, esses foram os meus comentários sobre o último Monday Night Raw do dia 12 de janeiro. Eu quero saber as suas tréplicas, se vocês têm alguns comentários, principalmente sobre essas questões que eu levantei aí, sobre General Manager vilão, sobre futuras lendas da WWE. Quem são as futuras lendas que você pensa que a WWE pode ter aí, que podem entrar no lugar do AJ Styles, do Brock Lesnar, do CM Punk, Cody Rhodes e Roman Reigns? Lembrando que o AJ Styles não foi construído na WWE, ele veio no final de carreira, né, saindo da TNA e ainda durou aí 10 anos na WWE. Coloca aqui nos comentários, eu quero saber a opinião de vocês. E também não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês e eu desde já conto com os seus cliques. Muito obrigado por tudo, a gente se vê do outro lado, um grande abraço, até a próxima!